É isso aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eduardo aqui da Agência Missionária Base novamente. Alguns dias aí sem gravar alguns vídeos, correndo atrás de algumas coisas aí, das coisas aí, novidades para nós. E eu estive vivendo e vendo algumas coisas aí, eu queria compartilhar com você. Lembrando para você, passa essa mensagem para alguém. Com certeza vai edificar a vida de alguém, com certeza vai falar com alguém. E hoje eu queria falar muito especial com você. Eu estava aqui pensando sobre muitas vezes nós nos sentimos sozinhos com nossas ideias, com aquilo que vem sobre a nossa cabeça, que a gente fica em dúvida se nós devemos fazer, se não devemos fazer, onde devemos ir, onde não devemos ir. E muitas vezes nós vamos ter opiniões, vamos perguntar para as pessoas e as pessoas não conseguem entender aquilo que Deus tem com você. Entenda uma coisa, o que Deus tem com você é com você. Não queira que outra pessoa entenda, porque Deus ele tem um particular com cada pessoa, ele tem um particular comigo e ele tem um particular com você. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender, é muito maior do que as pessoas podem entender, mas você sabe que Deus está falando com você. Aí eu estava meditando aqui na palavra de Deus e ele fala assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que não são. Deus muitas vezes ele não escolhe o óbvio. Mas Ele confia em você, Ele confia que você vai continuar acreditando, Ele confia que você vai continuar persistindo naquilo a qual Deus já te mostrou. Entende isso? Muitas vezes Deus está falando com você, em vez de você colocar sua fé em prática, você colocar o desejo que Deus colocou no seu coração. Sim, porque Deus colocou no seu coração. Em Eclesiastes 3, a palavra ela diz assim, ali no seu capítulo 10, no capítulo 3, versículo 10, fala assim, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles afligir. Ou seja, o Senhor ele está afligindo a nós através do trabalho. O que é afligir? De você deixar indignado, de você ficar enfadado. Mas isso é bom para você. Entenda. O Senhor, Ele falou que Ele vai te dar coisas maravilhosas, Ele falou que vai levar vocês, a Bíblia fala, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado àqueles que o amam, aqueles que seguem o seu decreto. Ou seja, o Senhor nunca falou que ia ser fácil. Ele nunca falou que você poderia ser compreendido, mas Ele falou, eu coloquei esse desejo no seu coração. Eu que coloquei. Aí ele fala que Deus está olhando o trabalho que aflige o homem. Aqui ele continua falando, tudo fez formoso, Ele fez tudo perfeito para você. É que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Aí ele fala assim, tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E ele continua falando, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem o bem na sua vida. Então aqui a Bíblia está falando que Deus ele colocou o mundo no coração do homem sem que o homem soubesse. Muitos desejos, muitas coisas que você quer fazer, Deus colocou isso no seu coração. E através da caminhada que você tem traçado, das pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, esse desejo tem aflorado, esse desejo tem crescido. Mas entenda, esse desejo não é seu. Muitas vezes você está se perguntando, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu fui falar com fulano, eu fui falar com Beltrano, eu fui falar com quem quer que seja, e falou que não é o momento. Ei, deixa eu te falar um negócio, fala com Deus, pergunta para Deus, fala, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É esse o desejo que o Senhor gerou no meu coração? É isso aquilo que vai me fazer feliz? Porque o que vai te fazer feliz muitas vezes não é aquilo que você está vendo hoje, não é onde você está.
Deus está falando, ei, sai daí, muda, porque eu quero mudar a sua história, mas você entrou na zona de conforto, você decidiu ouvir mais os homens do que a Deus, sendo que Deus está querendo confundir o mundo por causa da sua atitude, da sua perseverança e da sua fé. Entenda, a sua fé e aquilo que Deus colocou no seu coração vai ser o que vai mover a sua vida, a sua família, aqueles que estão ao seu redor, o seu ministério. E aí eu acho tão interessante aqui que ele continua a falar assim, né, que já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se em fazerem o bem na vida. Ei, o Senhor, Ele sabe aquilo que vai te alegrar. Você está fazendo o mesmo, você está batendo, dando murro em ponta de faca e não sai da mesma história. E aí você se lamenta, pô, mas Deus não muda a minha vida. Deus está querendo mudar, Ele gerou um desejo. Mas irmão, Eduardo, eu não consigo, eu não tenho condições. Deus não precisa das suas condições, Ele precisa da sua fé, Ele precisa que você creia. E aí ele continua falando, e também que todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Ei, as coisas não vão cair do céu, as coisas vão cair de um desejo a qual Deus gera no coração, e isso você coloca a fé em prática e vai trabalhar. Eu acho sensacional ali em Provérbios 16, quando ele fala assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Muitas vezes a sua emoção e o coração aqui que diz, não é o coração ao mesmo de Eclesiastes que fala que é o desejo do Senhor, mas o coração é o desejo do homem aqui. Fala assim que a emoção do homem visualiza uma coisa, mas a última palavra vem do Senhor, não é de homem não, meu amado. Você está buscando opinião. A Bíblia fala em 1 João lá, que fala assim, ó, se tiver que falar, fale segundo a palavra de Deus. Se tiver que administrar, administre segundo o poder que foi dado por Deus. Então o que acontece? Se você tiver que pedir opinião, se você tiver que buscar um auxílio, busque de quem vai buscar a palavra de Deus. Eu oro por algumas pessoas, eu falo com algumas pessoas e eu achei sensacional quando me falam assim, Eduardo, eu não quero sua opinião. Eu quero a opinião de Deus, eu quero a opinião de um homem de Deus, eu quero uma opinião de alguém que fale a palavra de Deus, porque se eu colocar a minha opinião, eu estou falando do que eu acho, das impossibilidades a qual eu vejo, mas quando um homem de Deus fala, não, é o Senhor, não desacredita de ninguém não. Às vezes tem alguém com uma ideia muito louca, alguém pensando em algo muito grande, e você fala, para, mas não dá, que isso, olha só, ele é louco, mas você não sabe o que Deus colocou no coração daquela pessoa. Deus, ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus não escolhe os caminhos óbvios. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que mudaram sua vida do dia para a noite, e Deus está falando que Ele quer fazer isso com você. Ele quer mudar, mas para de escutar homens, confia no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor. E aqui ele continua falando, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O caminho que você está vendo é perfeito, mas o Senhor já está lá na frente, Ele conhece. Lá em Salmo 139, a palavra Ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, e quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe no seu livro. Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deixa eu te falar um negócio. O Senhor, Ele já está lá na frente com você. O seu medo já se tornou vitória, as suas dúvidas já se tornaram certeza, as suas angústias já se tornaram sorriso, porque o Senhor já está lá na frente. Tudo que o Senhor planejou, Ele quer concluir, mas depende de você. Eu acho muito louco ali quando ele chama Moisés. Moisés era para ser desacreditado, porque Moisés, ele abandonou o faraó, ele matou um egípcio e ele já não era acreditado, mas ele ouviu a voz do Senhor naquela sarça e ele falou, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. E o Senhor, e Moisés liberta o povo do cativeiro, mesmo andando os 40 anos ali no deserto. Ele não desistiu, ele confiou no Senhor, ele buscou a face do Senhor, ainda que chamassem ele de louco. Davi não tinha cara de rei, não andava como rei. A Bíblia fala que quando Samuel foi ungir Davi, ele viu os irmãos dele e falou, pô, certamente, ó,
cara mó estilão, tal, né, bonitão. E aí Deus falou, não, eu não olho como o homem vê, mas eu conheço aqui, porque eu coloquei o mundo no coração do homem. E o que está no coração desses homens, não fui eu que coloquei, mas o desejo deles. Ei, segue o desejo a qual Deus colocou no teu coração, porque é esse a qual vai gerar frutos. Eu acho muito louco ali, quando a gente vê em Jesus. Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que não havia beleza nem formosura para o que desejássemos. As pessoas não olharam Jesus porque ele estava de coroa, porque ele tinha um manto nobre, ou porque ele nasceu de uma família nobre. Muito pelo contrário, em determinado momento falam, mas esse não é Jesus? O seu pai não é o José, o carpinteiro, e sua mãe não é Maria? E aqueles não são seus irmãos? Quem é Jesus? Falando assim, ei, vem ver, o Messias chegou, veio lá de Nazaré. Mas o que pode vir de bom de Nazaré? Ei, não é a aparência, não é a forma que você começa, mas é aquilo a qual Deus determinou para a sua vida. A Bíblia fala em Eclesiastes, bom é o final de todas as coisas, não o começo, porque no final você consegue ver o resultado. E deixa eu te falar um negócio, nenhum começo vai ser fácil. Ele pode até parecer, mas não é fácil. Mas quando você persevera, você insiste e você entrega nas mãos do Senhor verdadeiramente o desejo do seu coração, você vai ver a mão do Senhor te erguer, assim como ergueu Cristo até os céus, porque ninguém dava nada. Eu fico imaginando Cristo naquela cruz, e aí eu fico imaginando dois homens indo para lá, e eles pensando, aquele homem ele deve ter sido muito ruim, ele deve ter sido o pior de todos, porque cuspiram na cara dele, porque bateram nele, porque açoitaram ele, porque escarneceram dele. Aquele ali, ele deve ser pior do que nós, porque ele está sendo escarnecido por toda a sociedade, por todo mundo, e cada um é crucificado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas só que um deles olha para Jesus, e Jesus todo desfigurado, porque tinha apanhado, pegaram uma cana, bateram na sua cabeça, esbofetearam a sua cara, e mesmo sem olhar para ele, porque ele não tinha aparência, ninguém sabia o crime, todo mundo cuspia nele, a palavra fala que cuspiam nele, que xingavam ele, mas aquele homem que estava ao lado dele, vira para ele, fala, Senhor, eu creio que tu és Cristo, me salva. Você entende? Ele conseguiu acreditar e ver que ali era Cristo, mesmo ele sem ter aparência de um Messias, de um Salvador ou de um rei. Deixa eu te falar um negócio, não é a aparência que vai te salvar, é a fé, é a certeza daquilo que você não consegue ver. O Senhor gerou coisas no seu coração. Não deixa ninguém matar os seus sonhos. E não mate os sonhos de ninguém. Sabe o que acontece? Se você não concorda com o que o irmão está falando, fala, pô, mas Deus falou isso comigo, ore por ele. Ore por ele. Eu termino aqui só falando uma coisa. Quando eu comecei com a agência missionária, em 2015, eu liguei para o pastor Homero, e eu falando com ele, pastor Homero Aziz, da família Aziz, do Oriente Médio, entrem lá, Associação Família Aziz, sensacional. E eu falei com ele, falei, pastor, caramba, Deus falou comigo uma coisa muito louca de eu montar uma base missionária, e eu expliquei todo o propósito de ajudar a obra missionária, de enviar missionários, de manter a obra. Ele virou para mim, Eduardo, você tem certeza que foi Deus que falou com você? Eu falei, tenho. Ele falou, você buscou na palavra? Eu falei, buscou. Deus confirmou com você? Eu falei, confirmou. Ele falou, então faz. Se você tem certeza e convicção que é de Deus, faça. Vão falar que você é louco, vão falar para você parar, mas faça. E eu estou fazendo, porque ele falou que também com ele foi a mesma coisa. Chamam de louco, podem falar o que for, mas eu sei o que Deus falou comigo. Tenha certeza do que Deus falou com você. E eu tenho certeza que através da sua vida, você vai mudar a vida da sua família, a vida de todos que estão ao redor. Confia no Senhor, não duvida não. E não duvide de ninguém. Se alguém falar que Deus falou com ele, fala amém. Eu não posso participar com você, mas eu vou orar.
Porque Deus, ele tem um propósito com cada um. Com você é um, comigo é outro, com Beltrano é outro. Mas se a pessoa tem certeza, se você tem certeza que Deus falou, Deus vai usar você dessa forma, tá? Não para de sonhar não. Deus colocou o mundo no seu coração. E além de tudo, Deus, ele veio de uma forma a qual ninguém esperava, através de Jesus, para salvar o mundo. Essa é a maior manifestação do poder do Senhor, de que ele veio de uma forma onde não se esperava, para confundir aqueles que esperavam a nobreza, a coisa bonita. Fica na paz, um ótimo dia e ajuda aí, compartilha. Abraços!